presencial, que nós temos a possibilidade de ter acesso aos conteúdos em qualquer lugar que estivermos. Então, no meu caso, que foi a disciplina de Tecnologia e Educação, a professora Michele, ela disponibilizava para nós os slides e todos os conteúdos e os vídeos, e nós podíamos ter a facilidade de acessar em qualquer lugar, seja tanto na questão do computador, ou nós poderíamos também acessar pelo celular, que é uma questão de mobilidade muito grande. Em cima, vamos dizer que tem menos dor de cabeça, porque a gente acessa em casa, não precisa tirar cheques, não precisa pegar fila, e a gente tira as dúvidas, deixando essas dúvidas logo no sistema. Porque essa disciplina, na sala a gente vai ver determinado conteúdo, né? E quando a gente vê aquele conteúdo, a gente tem algumas horas, 1 hora, 40 minutos de aula com aquela professora. E às vezes a gente não tem mais aula essa semana e só na próxima semana. Então, essa é a disciplina presencial, essa coisa virtual também, isso estimulou o aluno, porque ele não vai com dúvida para casa. Ele tem aquela dúvida, estuda, e se surgir mais outras dúvidas, ele vai lá no ambiente virtual e pergunta ao professor e esclarece todas as suas dúvidas em relação a isso. Eu achei muito satisfatória, porque foi a primeira vez que a gente utilizou o cigarro para que ele foi planejado. E a gente passa muito tempo na internet. E a gente, pelo menos eu pude, assim, direcionar um pouco desse meu uso da internet para aprender mais do que a gente já vê em sala de aula. Nos trabalhos, por exemplo, nós entregávamos tudo online, então isso facilitava muito. Essa questão que tem, assim, que a gente tira xerox e tem que imprimir, isso é um gasto muito grande, muitas vezes os trabalhos são enormes, então isso facilita muito na nossa questão socioeconômica também. A gente podia simplesmente a qualquer momento mandar dúvidas para a professora e ela, no horário dela que ela tinha, ela conseguia esclarecer, porque a gente não ficava com dúvida. Às vezes a gente usava o Google e o Google muitas vezes dava um suporte, mas não dava aquele total apoio, né, que era aquela dúvida que tinha em sala. E já com a professora a gente mandava a pergunta para ela e ela, no momento que ela estivesse disponível, ela ia lá, respondia e solucionava a tua dúvida. Se todo mundo tivesse estudado direitinho como a professora orientou, a gente não teria perdido muito tempo só com o slide que ela apresentou, porque muita gente não conseguiu estudar ou esqueceu de estudar. Mas como eu já tinha estudado, que ela deu com antecedência pra gente fazer, ela orientou como era pra gente fazer, quando chegou na aula, a professora falava e a gente já até sabia o que ela ia falar. A nossa vida ela é cercada por coisas inesperadas. Se a gente tivesse pelo menos uma parte da disciplina que fosse virtual, ou por exemplo, uma ideia seria assim: se você faltou, o professor poder disponibilizar uma atividade para você fazer online, para compensar a sua falta, seria de grande ajuda para a gente. Eu sei que a gente tem uns 25% para poder faltar, mas às vezes isso não é o suficiente. Se a gente adoecer ou se a nossa família precisar da gente não consegue fazer as duas coisas, ter a nossa vida pessoal e a nossa vida acadêmica. E a virtual poderia te ajudar muito essa questão. E algumas outras professoras utilizam, mas não utilizam o cigarro. Por exemplo, a professora Michele, ela utiliza para a gente enviar atividades para ela pelo próprio cigarro. Já outras professoras, o cigarro deles é em branco. Vou falar logo, é em branco. E eles só sabem utilizar o e-mail, tendo o cigarro disponível para poder mandar atividades, para a gente mandar a atividade para ele mesmo. Aí tem professor que chega para a gente e fala que o e-mail que eles têm da UFPA está lotado, que é para mandar pelo outro e-mail que não é da UFPA. Sendo que o cigarro poderia até suportar esse grande fluxo de atividades que tem no e-mail.
Então isso foi uma coisa que desmistificou muito, né, a questão do ensino à distância, que nós tínhamos uma visão um pouco assim retrógrada em relação a isso. Então essa questão da facilidade de estarmos em qualquer lugar, mais que a questão do ensino à distância tem uma responsabilidade, nós tínhamos que colocar as atividades em determinado prazo, senão nós não conseguiríamos postar as atividades. Então nós tivemos que criar um senso de responsabilidade muito grande. Eu gostei muito, porque tem atividades que os professores aceitam, recebem no caso, e eles esquecem de dar o feedback de como a gente foi, de como a gente poderia ter melhorado. E eu gostei muito, apesar de ter demorado um pouco, que foi intencional, quando ela mandou o feedback, eu vi, ela prestou atenção, ela leu, São duas formas de mecanismos, isso já ajuda bastante o aluno, tanto virtual quanto presencial. Presencial, o professor está ali para te explicar, e na sua casa tu vai ser mais autônomo, tu vai buscar, tu vai aprender o conhecimento, e isso beneficiou bastante, eu e a minha turma. A questão do ensino à distância tem uma responsabilidade, nós tínhamos que colocar as atividades em determinado prazo, senão nós não conseguiríamos postar as atividades. Então nós tivemos que criar um senso de responsabilidade muito grande. E essa questão, e a gente viveu isso na prática. E quando foi em sala de aula, nós podemos ver que isso acrescentou, né? Deu uma autonomia para os alunos, a questão da facilidade, né? E eu também vejo que a questão da autonomia, as pessoas, assim, eu percebi que na sala alguns alunos conseguiram ter uma autonomia maior, porque tinha aquele senso de responsabilidade, a professora não podia ficar o tempo todo, ela disponibilizava e orientava a gente, dava aula, mas ela não ficava o tempo todo falando, olha, vocês têm que estudar, vocês têm que... Então a gente mesmo que criava esse senso de responsabilidade. Eu consegui estudar para a prova, por exemplo, sem precisar ficar revisando no caderno todos os assuntos. O que já estava nos slides, poder estudar no celular, indo de casa para cá, facilitou a minha vida.